No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês um brownie econômico, simples e muito fácil de fazer, com os ingredientes que tem aí na sua casa. Esse brownie tem uma casquinha brilhante e crocante. Vou mostrar para vocês, olha a textura, olha esse brownie, olha que maravilha que ele é por dentro. Ele é muito fofinho, bem chocolatudo, apesar de não usarmos o chocolate em barra, nós usamos chocolate em pó, ele é maravilhoso. Eu vou deixar vocês um pouquinho com água na boca porque o cheirinho tá muito bom. É muito bom. Para você que é novo aqui e não me conhece, eu sou a Elis Fernandes e eu criei esse canal D. Coração Confeitaria para ensinar para vocês receitas fáceis e simples para que você inicie na confeitaria. O nosso canal é novo por aqui e o nosso objetivo hoje é colocar 1000 inscritos. Por isso eu conto com você. Comente, compartilhe, curta e ative o sininho das notificações para que você não perca nada que nós temos aqui. E chega de enrolação, né? Bora pro vídeo. Então, para fazer os nossos brownies, nós vamos precisar de alguns utensílios que eu vou mostrar para vocês agora. Um item essencial na confeitaria é a balança. Por quê? Porque nós temos tudo em medidas de peso, né? A gente não usa mls na confeitaria, então é essencial que tenha uma balancinha dessa, é uma balancinha bem baratinha, né? Se encontra em qualquer loja, né? Dessas lojas de utensílios, você encontra uma balancinha ou também na internet. Ela é bem baratinha, custa R$20 e é essencial para a gente poder fazer a nossa receita. Vamos precisar também de um fouet para poder mexer, depois que a gente tirar da batedeira. Uma colher para poder pegar a essência de baunilha. Outro item essencial também na confeitaria é a peneira. Por quê? Porque tudo que a gente for utilizar, a gente precisa peneirar para não ter os gruminhos. Então, é um item essencial também você ter na sua cozinha. A gente vai precisar de papel manteiga, né? Porque a gente não pode untar a forma. Uma forma, a minha forma ela tem 20 por 30. Tá? É uma forma para brownie mesmo, mas você pode usar a forma que você tiver na sua casa, você só precisa não ter uma forma muito grande. Por quê? Porque senão ele vai ficar muito fininho. Como é uma massa que não vai fermento, a gente precisa de uma assadeira que não seja tão comprida para não, ou então você tem que dobrar a receita, porque senão ele vai ficar muito fininho e aí não fica muito agradável ao paladar, né? E também não é essencial, mas é legal você ter uma gradezinha para pôr para esfriar, porque a gente não pode deixar ele na assadeira. Assim que sai do forno, a gente espera um pouquinho e já retira, como ele sai inteiro com papel manteiga, a gente já põe para esfriar na gradezinha, que é mais tranquilo e ele vai ficar bem crocante por cima. Vou falar também para vocês agora sobre um item que é essencial. Por quê? Porque agiliza muito a nossa produção, né? Para você que está querendo iniciar na confeitaria ou já trabalha com confeitaria e tem aquelas batedeiras manuais, né? Ou a batedeira de mão, que hoje é muito famosa, né? As pessoas falam muito da batedeira de mão porque ela vai de um lugar para outro muito fácil, né? Não precisa ser necessariamente a planetária, mas a planetária ela nos ajuda por quê? Porque ela tem outros tipos de ferramentas que agilizam a produção, né? Para bater biscoito, para bater massas pesadas, para bater a própria pasta de leite ninho, se você trabalha com leite ninho. Então é um item que a gente precisa ter se você quer começar na confeitaria. A gente fala que não é um gasto, é um investimento. Você está investindo naquilo que você quer começar a fazer. Eu tinha uma outra batedeira, porém eu tive um problema sério. Eu fui bater o biscoito com ela e ela pifou na hora do biscoito, porque ela não era própria, né? Então eu acabei investindo nessa, mas pro brownie, aquela outra, ela serve perfeitamente, tá? Então a gente vai precisar de uma batedeira. Vamos usar o batedor de massas leves e vamos precisar também do bowl, né, para poder bater aqui, porque a gente vai usar ela, vai bater 10 minutos, tá? É um tempo bem grande, mas é necessário. Depois eu vou explicar para vocês por quê. E agora a gente vai falar daquilo que é essencial para que a receita se desenvolva, né? E lembrando que todos os pesos e medidas estarão aqui na descrição do vídeo, né? Eu vou falar agora sobre eles e para que você não perca a sua atenção, né? Marcando os ingredientes, a gente vai colocar tudo na descrição para ficar mais fácil, ok?
Então, o primeiro item é o açúcar. O açúcar, ele é primordial para aquela casquinha que a gente ama no brownie, né? Aquela casquinha brilhante e crocante. É o açúcar que dá aquele aspecto no brownie. E posso usar outro tipo de açúcar? Aqui eu tenho açúcar refinado. Você pode usar o açúcar cristal? Pode, porém ele vai demorar muito mais para poder se dissolver. E quanto mais a gente bate o açúcar, mais casquinha brilhante a gente vai ter. Então o açúcar cristal ele vai dificultar na hora do batimento. Então é preferível que seja o açúcar refinado. Nós vamos usar também ovos, né? Ovos médios, tá? Não precisa ser aquele ovo grandão. Ovos médios, a gente já tem uma receita excelente. Na nossa receita, ela é uma receita econômica, então a gente vai utilizar o cacau em pó. Esse é um cacau 100%. Você pode usar o 70 ou 50? Pode. Porém, quanto mais açúcar tiver, né, menos chocolate vai ter no seu brownie, né? Esse é um brownie que ele fica bem chocolatudo, apesar dele ser somente o cacau em pó. Por quê? Porque ele é 100% cacau. Tá bom? Então, procura usar um chocolate de boa qualidade, porque já que a gente não está usando o chocolate em barra, né, que é o comum no brownie, então pega um chocolate de boa qualidade para que o seu brownie fique maravilhoso. Como é uma receita econômica, a gente também não vai estar utilizando a manteiga, a gente vai estar utilizando o óleo vegetal. Dê preferência para óleo vegetal de girassol, de canola, de milho. O de soja, ele deixa um resíduo, né? Deixa aquele sabor forte. Então, eu não aconselho que você use o óleo de soja, tá? Dê preferência para canola, milho ou girassol. É um pouquinho mais caro? É um pouquinho mais caro, mas a sua receita, você vai ver, vai ficar maravilhosa se você utilizar esses outros. Mas você também pode utilizar a manteiga, se você preferir, tá bem? É a mesma quantidade. Nós vamos usar também a farinha de trigo, tá? É bem pouquinho, mas a gente vai utilizar a farinha de trigo para que a nossa massa também fique bem fofinha. E também vamos utilizar a essência de baunilha, né? Você pode usar pasta saborizante de baunilha, vai ficar ainda melhor, tá? Mas como hoje eu só tenho a essência, eu vou estar utilizando a essência de baunilha branca, tá? Você pode usar a outra também, mas eu vou estar utilizando a de baunilha branca. Esses são os únicos ingredientes que nós vamos usar, são bem pouquinhos, porque eu estou ensinando para vocês um brownie econômico. Então, vocês vão ver como vai ficar maravilhosa. Faça essa receita, me marca, porque eu quero saber o que vocês acharam dessa receita. Uma pausa neste vídeo para lembrar para vocês de deixar o like, se inscrever no canal. E deixar o seu comentário e nos contar o que você tá achando do nosso vídeo. Mãe, eu quero comer isso logo. Eu também. Primeira coisa que a gente vai utilizar vai ser o açúcar e o ovo. Então a gente vai usar o açúcar, lembrando que as medidas estarão na descrição. A gente vai peneirar, como eu falei que é um item que a gente vai usar o tempo todo aqui na confeitaria. Tá vendo? Olha quantos gruminhos ficaram do açúcar. Tá vendo? Isso aqui acaba dificultando quando a gente vai bater na batedeira. Então, ó, a gente peneira para sair todos esses gruminhos de açúcar. Olha quanta coisinha ficou aqui só do açúcar, tá vendo? É por isso que a gente precisa bater. E a gente também vai colocar já aqui os ovos, tá? E agora, nesse momento, a gente vai levar para bater. A gente vai bater por 10 minutos. Aí, pra gente saber se tá perfeito, a gente vai pôr um pouquinho de massa e vai fazer assim nos dedos para ver se tem gruminhos ainda de açúcar, tá? Mas 10 minutinhos, é o tempo sempre exato. E nesse momento você também já pode pré-aquecer o seu forno em 180 graus, tá bom? Ó, na metade do tempo, você dá uma paradinha na sua batedeira, tá? E vem aqui e dá uma mexidinha para que todo o açúcar que tá aqui no fundinho do bowl ele se misture, porque às vezes a gente começa a bater e fica, ó, tá vendo? Ouvindo o barulhinho? A gente tem bastante açúcar aqui ainda, então a gente vai bater mais um pouquinho, mais 5 minutinhos.
Já batemos os 10 minutinhos. A nossa massa tem que estar assim, ó, bem fofinha. Bem branquinha, tá vendo? Tá perfeita. Agora nós vamos passar para um outro bowl para poder fazer as outras misturas. E agora nós vamos para a nossa segunda mistura. A gente vai deixar aquela misturinha que a gente bateu de lado e a gente vai agora misturar o óleo com o chocolate, né? Se você for fazer com o chocolate em barra e a manteiga, essa é a hora que você mistura os dois e leva para o micro-ondas para derreter. Mas o nosso, como é o econômico, nós vamos fazer dessa forma, tá? O meu chocolate, ele já tá peneirado, tá? Como a gente falou, a gente vai usar muito a peneira. Ele já tá peneirado e já tirei todos os gruminhos para facilitar nesse momento agora. Nós vamos misturar, tá? Vamos misturar os dois ingredientes agora, devagarzinho para não fazer sujeira, para não ter desperdício. E a gente vai misturar até que fique uma massa toda homogênea e sem nenhum gruminho de chocolate em pó. Então a gente vai mexendo, misturando, até ficar tudo bem homogêneo. Como facilita quando a gente peneira, né? Quando a gente passa os ingredientes na peneira, eles facilitam muito, por quê? Porque não fica os pedacinhos, né? Ó, já ficou lisinha, a minha misturinha já tá lisinha, sem nenhum pedacinho do chocolate em pó. Ó, perfeito já para fazer a nossa segunda mistura. Agora nós vamos para a nossa terceira mistura, onde a gente vai incorporar a baunilha na nossa primeira mistura, que é o açúcar e os ovos. Tá? Mas antes disso, coloca aqui nos comentários de onde você é, se você já é confeiteira, se você já trabalha com isso, se faz por hobby ou se é só um extra, né? Porque tem pessoas que trabalham no CLT e tem a confeitaria como um extra, né? Se é o seu sonho trabalhar somente com isso, coloca aqui nos comentários que eu vou ler todos os comentários de vocês. Então vamos lá, a gente vai colocar uma colher de essência dentro dessa nossa mistura. Então a gente vem aqui e coloca uma colher bem cheinha. Se for a pasta saborizante, você pode colocar da forma que está descrito na embalagem. Também é uma colher, tá? E ela fica bem saboroso. E a gente vai vir aqui e vai mexer delicadamente para incorporar toda a baunilha aqui, fica tudo muito saboroso. Mexer bastante, assim, bem delicadamente, tá? Não precisa mexer daquela forma, tá? Porque é uma massa bem delicada. Então, mexe bem delicadamente só para incorporar a baunilha. E agora a gente vai vir com a nossa segunda mistura, colocando aqui dentro, que é o chocolate e o óleo, tá? Agora a gente vai incorporar aqui também. A nossa segunda misturinha, a gente vai incorporar aqui dentro. Você vem, despeja tudo aqui dentro. Tira tudo do bolzinho para não ter desperdício. E novamente você vai vir delicadamente incorporando o chocolate a essa massa. Olha, pena que a internet não tem cheiro. Se vocês sentissem o cheirinho que tá aqui por conta da baunilha, um cheiro maravilhoso, exala, né, quando a gente mistura a baunilha. Eu vou pegar só um fouet agora, tá? Para facilitar aqui, é sempre melhor o fouet do que essas espátulas, tá? Então você vem e mistura com fouet, delicadamente, tá? Ó, você pode vir aqui, ó, e fazer essa mistura delicadamente, bem, você não precisa ter pressa, tá? Só para ir incorporar tudo. Então, é muito melhor usar o fouet do que a espátula nesse momento. E o perfume que solta daqui, vocês não têm noção de como é gostoso. Aí você mexe delicadamente. Nosso forno já tá lá, né, quase perfeito para já colocar o nosso brownie.
Então aqui nós já temos tudo misturado. Agora nós vamos colocar a nossa farinha e também vamos peneirar. Então a farinha a gente coloca devagar, tá? A gente peneira uma parte, mistura, depois vem e peneira outra parte, tá? Vamos pegar aqui nossa farinha. Lembrando que todos os ingredientes vão estar lá na descrição, tá bom? Não precisa se preocupar em anotar, se preocupe somente em prestar atenção, bem facinho de fazer, mas às vezes a gente se perde, né? Porque a gente quer anotar, então você vem, ó, peguei só a metade, vou vir aqui, vou peneirar, para que não haja nenhum gruminho, ó, para que vocês vejam, sempre fica um gruminho, você pode vir aqui e aqui de novo, delicadamente, você vem e mistura. Bem delicadamente para que incorpore todos os ingredientes. E quando a gente coloca a farinha, a gente vai mais devagar ainda, por quê? Porque a gente não quer que desenvolva o glúten, né? O brownie é um bolo que ele não vai ao fermento, né? E quando a gente bate demais a farinha, ela desenvolve o glúten e acaba crescendo a massa, né? E não é isso que a gente quer no brownie. O brownie é um bolinho mais espesso, né? Ele é menorzinho, mas bem chocolatudo por dentro, bem cremoso por dentro. Ó, já incorporamos a farinha, agora a gente coloca a segunda parte da farinha. Mexemos de novo, para que incorpore bem. Veja que eu não bato com força, né? A gente vem delicadamente, passando por todo o bol, retirando das paredes, né, a farinha que vai ficando e incorporando no meio dele, para que ele fique bem fofinho. Ó, você vai passando e vai incorporando. Por isso que eu falo que é mais fácil você usar o fouet do que a espátula, tá? Mas se você não tiver a fouet, você pode usar a espátula, tá? Que também vai dar certo, mas tenta fazer bem delicadamente para que ele não incorpore muito ar e você não desenvolva o glúten na farinha. A nossa massa tá aqui, perfeita, ó. Tudo bem homogêneo já. Olha que massa linda e cheirosa, vocês não têm noção. Olha que linda. E agora a gente vai colocar na nossa forma. Vou mostrar pra vocês como é que eu coloco o papel manteiga na forma, tá? Para que fique bem perfeitinho. Então tá aqui a nossa forma, né? De 20 por 30, como eu já tinha falado pra vocês. Eu vou pegar o rolo do papel manteiga e eu vou cortar de comprido, tá? Não assim, mas assim. Por quê? Porque eu preciso que ele fique em todos os 4 lados, tá? Então você corte um pouquinho na medida do tamanho da forma, né? Mas que ela suba nas paredes, tá? Por quê? Porque o nosso brownie ele vai ficar exatamente no centro do papel manteiga, assim como tá aqui. Tá vendo? Ele pega em todas as paredes o papel manteiga. E aí, quando a gente colocar o nosso brownie, quando a gente for retirar, a gente vai puxar ele por aqui. Então, ele vai sair com muita facilidade, né? Porque a gente não pode deixar ele esfriar na forma. Então, conforme a gente coloca a folha um pouco maior que a nossa forma, ela vai ficar em todas as paredes e depois, pra gente levantar ele, é só puxar e colocar ele em cima de uma base para poder esfriar. Então, a gente coloca aqui, não precisa passar nada, tá? Nem desmoldante, nem manteiga, nem nada, porque o papel manteiga já tem essa função. Então, a gente vai despejar agora a nossa massa aqui dentro. Você vai ver que ela é uma massa mais pesada, né? Assim. E você tem que dar uma ajudinha, né? Com a espátula. Mas a gente consegue despejar aqui dentro. E vai tirando todas as paredes para que a gente não perca nada, né? Para que o nosso brownie fique em todas as paredes também da nossa forma. Despeja tudo. Aqui em casa tem uma briga feia, viu? Por essa bandejinha aqui, pelo que sobra aqui no bowl.
Fica todo mundo ao redor aqui da cozinha querendo raspar. Aí é uma briga, porque eu tenho 3 meninas e elas brigam entre si para quem vai ficar com o bowl, para quem vai ficar com a espátula. É uma briga sempre aqui em casa, porque ele é muito delicioso. Então a gente vai vir agora e com uma espátula a gente vai ajeitando ele em toda a nossa forma. A gente vem trazendo, porque ele, como é uma massa mais firme, né? Ele não vai vir sozinho. Então você vem trazendo para que ele fique tudo na mesma espessura, tá? Para que não fique um brownie, uma parte grossa, uma parte fina. Você vem e vai fazendo esse movimento para que ele fique em todo na forma, que ele pegue em todos os cantinhos da forma, ó. E que fique perfeito e na mesma espessura de todos os lados. E agora a gente vai levar para o nosso forno, tá? Ele fica de 12 a 15 minutos no forno, depende muito do forno. Então a gente faz o quê? A gente espera os 12 minutinhos e quando tiver 12 minutinhos, você abre o seu forno um pouquinho, espeta o palito. O palito ele não pode sair muito molhado, né? Ele tem que sair meio meladinho. Eu vou mostrar pra vocês como é que o palito tem que ficar, mas não pode sair seco também. Se você deixar ele seco, ele já virou um bolo, então deu errado o seu brownie. Então eu vou mostrar pra vocês o tempo que ele vai ficar no meu forno. O meu forno é um forno elétrico, tá? Então ele é bem mais rápido que o forno a gás, mas se você também tiver só o forno a gás, também dá certo, tá? 180 graus a temperatura, de 12 a 15 minutos. Gente, aproveitando que nossa mãe saiu da salinha, a gente vai pedir pra vocês curtir, comentar e se inscrever no canal. E ativar o sininho pra ganhar os vídeos novos. E a meta de hoje é 1000 inscritos. Corre que a mãe já tá vindo. O nosso brownie já está pronto, o meu ficou 15 minutos, eu olhei com 12, ele estava saindo bem molhado o palito, e com 15 ele ficou perfeito. Vou mostrar pra vocês agora aqui no palito, ó. O palito ele não pode sair limpo, porque senão ele já virou um bolo. Ele tem que ficar sujinho assim, ó. Você vê que ele tem umas partezinhas do brownie dentro, do chocolate, porém não tá totalmente seco, né? E também não pode estar totalmente úmido, saindo como se tivesse colocado na forma, tá? Então esse aqui é o ponto perfeito. 15 minutos o meu ficou no forno, tá? Aqui tá um pouquinho mais frio. Nós estamos no sul, mas você vai medindo a temperatura. Geralmente é de 12 a 15 minutos, tá? Se tiver um pouco mais quente, ele vai um pouquinho mais rápido, você ali com 12 minutos, 13, ele já deve estar bom, tá bom? Mas sempre dá essa olhadinha. Agora a gente vai retirar ele daqui, tá? Vou passar ele aqui pro lado e vou mostrar pra vocês ele aqui já na base Vou pegar aqui, daqui tá quente. Olha como é fácil de tirar aqui. Levantou as abinhas, tirou, colocou em cima de uma gradezinha, de algum lugar para ele esfriar. Pode ter só um prato, o ideal é a grade, porque aí ela deixa resfriar tudo por igual. Mas olha que perfeição essa casquinha. Olha que lindo. Olha o brilho desse brownie. E aqui a gente vai cortar em quadradinhos, pode ser consumido assim, se você for vender assim ele já tá lindo, né? Porém, a gente vai utilizar eles para o nosso bolo bombom, que eu vou mostrar para vocês na próxima aula como a gente vai fazer isso. Então, esse aqui é o nosso resultado. Olha que um brownie econômico, fácil de fazer, rápido e lindo e delicioso. Faz e me conta aqui nos comentários o que você achou desse brownie.